Nos quadrinhos, o tio do Homem-Aranha diz: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando você tem mais de 70 anos de história, apenas 4 gerações, será que a 5ª geração tem tudo o que precisa para fazer jus aos que vieram antes dele? É isso que a gente vai descobrir com a 5ª e nova geração do Land Rover Defender, que chegou há pouco ao Brasil e tem um tanto de SUV raiz, mas também de Nutella. Então, roda a vinheta. Olá amigos, para quem não me conhece, eu sou José Leme, sejam bem-vindos ao canal do Jornal do Carro. Esse, como eu disse para vocês, é a nova geração do Land Rover Defender. Antes de tudo, é importante salientar mais uma vez, esse é um carro que tem a representatividade de fazer orgulho a 70 anos de história, 4 gerações. Obviamente, para quem já conhece o carro, vai conseguir perceber algumas coisas que ficam claras e evidenciadas, como a Land Rover fez questão de manter uma homenagem às gerações anteriores por meio do visual. A gente pode falar, obviamente, do design como um todo, né, das linhas gerais, ele manteve esse formato quadradão, apesar de ganhar, digamos assim, esse aspecto do quadrado redondo, né? Afinal, ele ganhou linhas mais arredondadas nas pontas no carro como um todo, mas no geral ele continua com esse formato quadradão que a gente já conhecia das gerações anteriores. Mas não só isso, ele tem outros aspectos que ele trouxe para o carro que também são uma herança das gerações anteriores. Como que? A grade tem um formato que lembra a grade da última geração do Defender, que foi quando ele realmente passou a se chamar Defender, porque antes ele se chamava Land Rover Series, no caso era Series 1, o primeiro. E também o formato dos faróis, apesar de por dentro os faróis ficarem arredondados, terem, né, os LEDs diurnos, tudo, por fora, né, a máscara, a moldura do farol continua quadrada para fazer jus para essa herança do modelo original. A frente quadradona com essa parte do para-choque bem repartida aqui, como se fosse quase como um quebra-mato já, apesar de ser de plástico, também evidencia tudo isso. Essa daqui, no Brasil, por enquanto, é a versão 110, que é a versão com a cabine estendida, né? A carroceria maior, que tem 4 portas. A gente sabe que desde a geração anterior, o 90 representava a carroceria mais curta, com 2 portas, e a 110, a carroceria maior, que tinha 4 portas. Um pouquinho de história para vocês. Quando a primeira geração surgiu, mais de 70 anos atrás, o alumínio foi usado para a carroceria porque todo o aço da Inglaterra estava sendo usado na reconstrução do país e tinha sido usado na guerra. Então o alumínio era um material que estava disponível e foi usado para fazer a carroceria. Isso se tornou uma vantagem muito grande para o Defender. Por quê? Porque a carroceria basicamente se tornou indestrutível. Como vocês bem sabem, o alumínio ele tem uma capacidade de sobreviver, de resistir à corrosão muito maior. E é por isso que até hoje existe uma série, uma infinidade de unidades da primeira geração do Defender, quando ele ainda se chamava Series, e dos Defenders que vieram depois, também aí circulando por aí sem nenhum problema, além de toda a robustez da construção do carro. E foi por isso que a Land Rover optou também por apostar no alumínio mais uma vez na construção do novo Defender. Mas não é só isso. O carro tá mais tecnológico, o carro tá cheio de equipamentos e tudo que você encontra em termos de conforto e requinte nos demais Land Rover ou Range Rover, que é realmente a linha de alto luxo da marca, você também encontra nele. O que isso significa? Leitor de faixa, ACC adaptativo, frenagem autônoma de emergência, 6 airbags, central multimídia, uma infinidade de coisas que você jamais esperava encontrar no Defender. Obviamente, a gente tem coisas clássicas da Land Rover, como o Terrain Response, que são os modos de condução adaptados para cada tipo de terreno. O câmbio é o automático de 8 marchas, com função Sport e também, obviamente, reduzida. A suspensão, a ar, ela é adaptativa e você consegue rebaixar ela para fazer o acesso ao porta-malas ou ao carro e também consegue elevar a suspensão para o modo off-road
mantendo o carro travado numa posição mais alta, caso você precise de ainda mais espaço em relação ao solo para passar por locais mais difíceis. Então o carro tá muito legal, tá muito incrível, e agora vem comigo lá para dentro que eu vou mostrar todos esses detalhes para vocês. O painel de instrumentos virtual não é exatamente uma novidade na linha da Land Rover. Os outros modelos, como o Vogue e o próprio Sport, já ofereciam isso daqui, e agora ele chega, né, com um novo Defender também. Além dessa posição normal que a gente já conhece, né, que é de velocímetro e contagiros aqui, com duas, né, bolas aqui dispostas, a gente pode mudar a maneira com que o layout está produzido. Então a gente tem uma opção na qual a gente tem um visor único, em que o velocímetro fica no meio, o contagiro fica em volta, né, como se fosse uma, digamos assim, uma versão mais esportiva, né? Ele fica centralizado, e aí a gente tem itens diferentes nas laterais, no lado que a gente pode alterar também. A gente pode, aqui no caso eu estou com o GPS no lado direito, e do lado esquerdo eu tenho outras funções aqui, que no caso, como o carro está parado, ele está mostrando, né, uma figura do veículo, mas eu posso colocar, por exemplo, odômetro parcial, total, ou itens de sistema condução. Então, por exemplo, eu posso mostrar ali o radar, assistência de faixa, o ACC adaptativo, essas coisas. Eu posso mudar de novo aqui o display e colocar ainda o painel com mapa em tela cheia. Então, se eu estiver usando o GPS nativo do veículo, né, não estiver usando o Waze e o Google Maps aí, pela integração do celular com a central multimídia, eu posso colocar essa função que ele deixa o mapa, né, tomando conta de toda a tela, e o velocímetro fica pequenininho na parte superior ali. Então ele mostra pequenininho, só o número, realmente ele fica minimalista, né? Tanto a parte de temperatura do lado direito quanto a parte de combustível aqui do lado esquerdo, eles ficam pequenininhos aqui embaixo, e o GPS toma conta da tela. Alterando de novo, né, o layout, posso também colocar a parte de mídia, né, para aparecer. Então o que estiver tocando no telefone ou rádio, ele vai aparecer aqui na tela, e eu fico só com o velocímetro ali digital, né, o número, né, da velocidade aqui do lado esquerdo, com poucas informações. Fica bem limpo o painel, ele fica mais minimalista ali, com poucas informações, fica também mais simples de ver, digamos assim. Você não tem tantas informações, não tem tanta coisa ali ocupando, digamos, o seu espaço, e também você não precisa se preocupar com tantas informações. Por exemplo, quando você está na cidade aí, que é o caso, você está fazendo seu trajeto normal, e o que você precisa se preocupar é só em manter a velocidade, né, ideal, a velocidade aí do dia a dia, por conta de radar e outras coisas. Falando nisso, inclusive, vale dizer que, né, o GPS do carro nativo, ele avisa onde tem radares, ele dá um pequeno alerta antes, e ele é bem atualizado, porque usando o carro, né, nesses dias, ele dá aviso, ele dá um pequeno aviso sonoro e mostra no canto da central multimídia que tem um alerta de que você está chegando num próximo radar. Aqui, a última disposição de layout que a gente tem, que é com assistência do motorista tomando conta da tela. Então aqui ele mostra, né, como se fosse a frente do carro, e aí ele mostra exatamente o que você pode estar usando, que no caso é o assistente de faixa, também o ACC adaptativo. Então, quando você pode estar usando tudo isso, é isso que toma conta do painel, ficando o velocímetro aqui para o lado esquerdo também, aí só o número digital, sem o formato, sem todo, né, o display de como seria um velocímetro analógico simulado. É bem bacana, é simples de mexer, você consegue mexer todas as informações por aqui, você consegue acessar também computadores de bordo por aqui, questão de música, né? Então, a questão de mídias, se você estiver usando música por um USB, pelo próprio celular, você consegue acessar o celular também, então você consegue acessar os números, os últimos números discados aqui, e uma série de informações do próprio carro, como airbag, avisos, informações de pneu, então pressão de pneu você consegue acessar também por aqui.
e ter bastante informação no painel, além de poder personalizar ele à sua maneira. No console aqui a gente tem a central multimídia, né, que se destaca porque ela parece que está pronunciada aqui na frente, e dá a sensação inclusive de que você poderia, né, arrastar ela dentro dessa parte aqui do console, mas na verdade ela fica presa, né, você não consegue manifestar, mexer ela. Mas além disso a gente tem um vão aqui atrás, então você pode usar esse espaço aqui ainda para guardar alguma coisa. Então você tem muitos porta-objetos no Defender nessa nova geração. A gente tem aqui também toda essa área de comando, né, de ar-condicionado, volume, a parte do Terrain Response, que é a parte do sistema de tração do carro, que a gente tem 6 modos, então a gente consegue mexer tudo por aqui, usando o mesmo botão que a gente usa para regular o ar-condicionado. Então isso daqui foi uma solução muito interessante que a Land Rover tomou para reduzir os botões, além obviamente de você poder fazer os comandos por meio da central multimídia, que obviamente ela serve aí como uma central de controle do veículo. A gente tem aqui, né, esse manete novo de câmbio que fica elevado, e com ele elevado aqui nessa posição a gente conseguiu abrir mais espaço nessa área toda aqui para mais porta-objeto. Então a gente tem um porta-objeto bem fundo aqui e todo aberto, vazado nas laterais, que a gente consegue usar bem, colocar uma garrafa d'água de 1 litro aqui mais ou menos. A gente tem aqui outros 2 porta-objetos porta-copos que a gente pode usar. A gente tem aqui o carregador de celular por indução nessa área, e dentro aqui do porta-objetos ele pode ser resfriado em 2 níveis. Então ele está bem interessante, ele está bem equipado, apesar de prometer manter toda a capacidade, toda a robustez que ele permite pro off-road e que a gente já conhece das outras gerações. Então ele ganhou mais conforto, ele ganhou mais comodidade, mais tecnologia, sim, para se equivaler aos outros irmãos da linha Range Rover, da própria Land Rover nesse sentido. Então ele traz toda a tecnologia que os irmãos oferecem, mas também manteve toda a robustez que a gente já conhece dele, e acho que isso fica bem claro na parte do interior nesse sentido. A gente tem botões que ficam muito à mostras aqui, assim, dando um aspecto de robustez aqui no console central. Toda essa questão da gente ter uma área muito grande de porta-objeto para você poder colocar várias coisas. Isso daqui lembra bastante também para quem está acostumado com rally, com essa parte de off-road. Você ter essa área aqui, você consegue prender uma série de equipamentos que você pode usar para fazer trilha. Então é um GPS especializado para trilha, para marcação de ponto, quando você está no fora de estrada. Então você consegue prender tudo isso se você quiser aqui, e já tem inclusive uma entrada USB aqui só para recarga. Então é uma entrada USB com maior capacidade de voltagem exatamente para isso. Isso fica muito claro aqui no interior do Defender. Mostrando um pouco mais aqui da central multimídia, como eu disse, a gente consegue controlar basicamente tudo por ela sem precisar usar os botões que quiser. A gente tem o modo Valet, né, que a gente pode colocar uma senha de 4 dígitos e a gente trava a central, e com isso, se você entrega o carro no valet, no estacionamento, a pessoa não consegue ficar acessando informações da central multimídia, não consegue acessar, por exemplo, os últimos lugares que você esteve ou endereços, caso esteja cadastrado, endereço da sua casa, endereço do seu trabalho, no GPS do veículo. A gente tem aqui outras funções, né, como saída com baixa tração, que a gente pode acessar por aqui, e ele já dá toda a indicação do que você precisa fazer para acionar esse sistema, como você faz para acionar o sistema de saída com baixa tração, por exemplo. Outra função que a gente tem são os assentos, então a gente consegue aqui ligar, né, a parte de climatização do assento, e ele vai mostrando, mudando a cor inclusive. Então a gente pode ligar o aquecimento em até 3 níveis ou o resfriamento em até 3 níveis para os 2 assentos dianteiros. Outros itens aqui são bem interessantes. O AidSense. Esse sistema, ele dá primeiro, né, as informações aqui mostrando, para te dar as informações corretas de como você tem que lidar com isso, que é quando você vai usar o carro para atravessar um alagado. Então ele usa as câmeras que tem embaixo dos espelhos e um sensor para ler a altura da água e garantir que você está
dentro do limite permitido pelo carro, que é de até 90 centímetros. Então ele vai mostrar nesse desenho do carro aqui aonde está a água e se você está dentro do limite permitido para passar. Aqui já aproveitei aqui a tela para levar o carro para as informações do 4x4. Então, quando a gente está no 4x4, depois eu vou mostrar isso de novo para vocês, ele mostra aqui como é que a suspensão está trabalhando, a suspensão independente está trabalhando, eixo diferencial central, ele está aberto ou está bloqueado. Então aqui ele está mostrando que não está bloqueado, que está aberto, e ele vai mostrando aqui os amortecedores, né? Você pode ver, está tudo parado e tal, e mostra também o ângulo de inclinação do carro, tanto lateral quanto para frente ou para trás, além da altitude que você está e o rolamento aqui. Então assim, é bem interessante e a gente pode trabalhar aí uma série de funções. Por aqui a gente também consegue ver todas as funções do Terrain Response, né, que são 6, então eco, conforto, grama, cascalho ou neve, lama, barra, buraco, areia ou pedra. Então você pode usar esses modos de condução pré-selecionados para que você faça uso desses sistemas conforme o tipo de piso que você está. Então ele muda resposta do acelerador, do sistema de tração, do câmbio e também da direção. Em termos de espaço, como eu comentei, no Brasil só tem a versão 110 por enquanto, que é a 4 portas, né? Então é a carroceria mais longa. E aí outro pedacinho de história, né? O 110 e o 90, que a Land Rover usa para distinguir as versões, ele era associado ao tamanho do entre-eixo do carro em polegadas. Então era 90 polegadas e 110 polegadas. Era o tamanho do entre-eixo das versões. E por isso ele acabou sendo a designação das versões e que se tornou o nome realmente das versões do Defender. Mas quando a gente fala de espaço, essa nova geração está muito boa nesse sentido, está muito bacana. Os bancos são confortáveis, eles abraçam bem na lateral, são bancos de couro, então você também fica bem posicionado. Quando você está no off-road e você não escorrega no banco, ele te dá um grip ideal para você ficar ali. O volante é um volante grande, pode parecer estranho, mas faz sentido, faz jus exatamente por causa do tamanho do carro. Então ele faz jus, e apesar disso o carro tem um bom ângulo de giro, ele tem uma boa capacidade de giro, você consegue estressar ele muito bem apesar do tamanho das dimensões. Mas é incrível como esse carro chama a atenção no meio do trânsito ou parado. Todo mundo olha, todo mundo quer ver, todo mundo admira, perguntando o que é esse carro, qual é esse carro. E quando as pessoas descobrem que é uma nova geração do Defender, elas ficam extasiadas em ver. Quando a gente olha aqui para dentro, a gente vê todos os comandos muito à mão, tudo muito fácil. O volante tem ajuste de altura e profundidade, o ajuste elétrico, então é muito fácil subir ou descer tudo por aqui. É um ajuste de um botão só. E obviamente que do mesmo jeito que do lado de fora a Land Rover fez questão de manter aspectos que traziam, que evocavam esse lado visual da geração anterior, eles fizeram isso pro lado de dentro também. E a gente pode perceber aqui nas portas que a gente tem os parafusos à mostra, né? A cabeça dos parafusos aqui, parafuso Allen, à mostra, tipo, dando um aspecto mais raiz pro carro. E não só aqui, a gente tem também por dentro aqui do console esses mesmos parafusos que dão esse aspecto de uma coisa mais bruta ao carro, apesar de você ver que ele não é todo bruto como era a geração anterior. Ele obviamente está muito mais requintado, comando multifuncional, painel virtual, central multimídia, enfim, ar-condicionado, digital e tudo mais, câmbio automático, entre outros. Então, obviamente que ele não é mais o carro raiz que ele era, mas ainda assim eles fizeram questão de usar do design para trazer alguns elementos que não deixassem perder esse aspecto das gerações anteriores. Mas como eu te falei, o espaço é muito bom, mas não só aqui na frente, também lá atrás, e é por isso que eu vou mostrar agora ele para vocês. Bem, como eu falei para vocês, nessa versão 110, ela é a maior. E a maior não só de tamanho, mas também
de opções de banco. Ela tem 7 lugares. E aqui já vou começar mostrando para vocês como funciona. A gente obviamente puxa a alavanca aqui atrás para reclinar os bancos para ter o acesso. E obviamente para gerar o espaço para os pés de quem está lá atrás, a gente puxa uma alavanca aqui embaixo, como se fosse arrastar o banco dianteiro e traz para frente. Aqui no caso 60% e 40% ali que é o banco sozinho. Para voltar a gente traz também de volta, travou. E o espaço é muito bom, o espaço é muito legal, tem muito espaço para as pernas, o pé já fica naturalmente inclinado para cima, numa posição muito confortável. E além disso a gente tem muito espaço para o joelho, espaço para a cabeça de sobra. A gente tem, exatamente por ele ser elevado, a gente tem uma alça aqui, né, para você segurar na hora de subir no carro, para fazer um apoio para quem é muito baixinho. A gente tem ainda aqui todo o assoalho aqui rebaixado, então isso é muito interessante porque quem vai no meio não sofre, como vocês podem perceber, você fica aqui com muito conforto, apesar de ter uma terceira saída de ar regulável com uma temperatura só para os passageiros do banco de trás, e tem também muitas entradas USB, mas muitas mesmo. São 2 entradas já instaladas nos bancos, além de mais 2 aqui no console central e outras 2 entradas de 12 volt. Então espaço não falta e comodidade também não. Apesar de ele ser em tese o SUV mais raiz da marca, ele também é um carro que a empresa pensa que vai ser utilizado por famílias, e então por isso tudo isso. Se você chegou até aqui, primeiro, muito obrigado. Espero que você esteja gostando do nosso vídeo e quero aproveitar para pedir para você assinar o nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você já é, ativa o sininho aqui para receber as notificações de todos os vídeos novos e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e família. Então vamos continuar. O 6º e 7º assentos do carro, eles não só ficam planos no chão para não roubar espaço do porta-mala quando eles estão fechados, como também o revestimento da parte traseira é feito para ser um revestimento de fácil limpeza. Então assim, a Land Rover vem pensando nesse tipo de detalhe no Defender que geralmente você não encontraria nos outros modelos, de transformar ele num acabamento um pouco mais rústico, digamos assim. E é o mesmo acabamento que está na parte traseira dos bancos da fileira do meio. Para abrir os bancos, obviamente é muito fácil. Você puxa aqui por essa alça e traz o encosto para cima. Para fechar, puxa a alça, o encosto já desce e você empurra o resto. A Land Rover não só fez isso, mas como ela pensou nos detalhes mais uma vez. Então, você tem saídas de ar-condicionado posicionadas aqui na coluna para os ocupantes da terceira fileira de bancos, e você também tem ali um controle da velocidade. Você não consegue controlar a temperatura, que é a mesma de quem está na segunda fileira, mas você consegue controlar a velocidade do ar-condicionado que sai para cá. Além disso, quem senta aqui tem direito a um porta-garrafa, um porta-copo de cada lado também, para poder carregar o seu copo ou coisa do gênero. Então é obviamente um espaço diminuto, é um espaço para você carregar crianças, basicamente, mas você também consegue aí, se você precisar, levar algum adulto, desde que você ajuste a fileira do meio mais para frente. Um dos aspectos mais legais do Defender, sem dúvida, é a suspensão a ar. E aqui a gente tem um botão atrás dentro do porta-mala que serve para você ajustar a suspensão, para você ter um acesso mais fácil para quem é mais baixo. Então, se vocês repararem, a suspensão está bem comprimida. Conforme eu aperto o botão, eu consigo elevar a suspensão novamente. E aqui nesse caso, ele mexe única e exclusivamente a parte traseira da suspensão. Como você pode ver, agora ela está mais alta do que a dianteira. Antes ela estava mais baixo. Por esse botão aqui a gente mexe apenas o eixo traseiro, mas lá por dentro a gente consegue elevar ou reduzir a altura total do carro quando necessário. Outro detalhe que veio da geração anterior do Defender, que a Land Rover não deixou de colocar, é essa janelinha superior aqui
para oferecer mais luminosidade exatamente para quem vai na terceira fileira de bancos. Então ela fica aqui, no caso, ela foi escurecida, né, nessa nova geração para dar mais conforto por causa do calor, mas ela tem uma de cada lado. Nesse caso aqui ela está um pouco escondida porque o carro está com acessórios como essa maleta lateral e com o rack de teto, mas você vê ela muito claramente aqui, né, a marca dela aqui escurecida desse lado e do outro também. O Defender é o último lançamento da Land Rover, então por isso ele traz todas as tecnologias que a gente já encontra nos outros modelos. Isso inclui aquela tecnologia muito legal que é o capô invisível, que na verdade é o quê? Ele usa essa câmera aqui na parte de baixo para projetar a imagem do que você está vendo na frente do carro como se você não tivesse o capô. Qual é a função disso? A função disso particularmente é para o uso no off-road. Como eu falei anteriormente para vocês, a ideia de você ter a visão da dianteira do carro é importante no fora de estrada para você ter certeza de onde você está indo, afinal você tem buraco, erosões e coisas do gênero. Com essa tecnologia você não precisa necessariamente enxergar a frente do carro, porque a câmera faz esse papel. Ela te dá uma ideia de como se você tivesse realmente enxergando através do capô. Então você enxerga a frente do carro e você consegue enxergar o seu caminho e por onde você está indo. Então você consegue ver se tem uma erosão, se tem um facão ali, se você tem um buraco e onde você está colocando as rodas antes de enxergar. Então você não tem tanto a necessidade, por exemplo, de ficar com o banco numa posição mais alta para tentar enxergar o que está no seu caminho, porque a câmera faz esse papel. Obviamente que não é a única coisa que o Defender tem. Ele tem ainda controle de ladeira, então ele te ajuda a descer uma ladeira, você não precisa ficar pendurado no freio, você ajusta tudo ali por botões e você ainda consegue regular a velocidade, então ele vai descendo sozinho, segurando os freios, usando também o freio motor para fazer uma descida sem você ficar pendurado no freio, então você não corre o risco de ter uma fadiga de freio por conta disso. A gente tem ainda as câmeras 360, que além dessa tem as duas câmeras embaixo dos espelhos e uma câmera na traseira. A gente tem, como vocês viram ali na cena, né, o espelho com a câmera integrada, o espelho retrovisor interno com a câmera integrada, então você puxa o botão e ele acende a câmera que está associada não à câmera da traseira, mas a uma câmera que fica no teto, e você ainda consegue ajustar o ângulo de inclinação dessa câmera, que é exatamente o que? Para fazer uma função parecida com essa, é você enxergar o que está acontecendo na traseira do carro, caso você esteja puxando um trailer, e por isso você consegue aí ter essa angulação de ajuste na câmera. Então são uma infinidade de tecnologias que são encontradas aqui, além daquelas que a gente já conhecia, que já são clássicas da Land Rover, como o Terrain Response, e que foram aplicadas todas ao Defender. Então assim, ele tem tudo que os outros modelos têm numa, digamos, carroceria, num pacote mais aventureiro. Inclusive a gente vê aqui, né, ele tem o 110 escrito aqui em cima, se você passa a mão ele tem um aspecto rugoso, então ele dá um atrito, como dá um grip, e como eu citei lá atrás do porta-mala, ele tem o mesmo tipo de acabamento aqui na dianteira, então assim, particularmente você consegue subir aqui se você precisar também na dianteira para colocar alguma coisa no rack, amarrar ou chegar a algum ponto mais alto usando o capô do carro. E é exatamente por isso que ele tem esses dois detalhes aqui nas pontas, onde ele te dá um pouco mais de grip para você poder subir. Obviamente esse carro não é totalmente original, ele tem alguns acessórios que são de fábrica, que são vendidos pela própria Land Rover. Um deles é o snorkel, mas sem o snorkel é importante lembrar que ele já tem capacidade de 90 centímetros de submersão na água. Então ele tem o Wade Sense exatamente por causa disso. Ele usa os sensores e as câmeras para te mostrar o quanto de água e medir o quanto de água você já está passando. Mas com o snorkel você consegue garantir, obviamente, uma profundidade um pouco maior e mais segurança de respiro para o motor. Outro acessório é a escada. Ela tem trava, tem chave, então ninguém consegue abrir ou utilizar a escada quando você não quiser. Então, muito simples, você abre aqui, puxa aqui em cima, destrava a primeira parte e a segunda já desce automaticamente.
Ela é homologada para até 150 kg, ela é feita de alumínio, então ela é muito leve. Para fechar a mesma coisa, você fechou a primeira parte, encostou aqui, puxou a segunda, travou, passou a chave, ela não abre. O outro acessório desse carro é o rack de teto, obviamente também é feito de alumínio, para ser mais leve, mas ainda assim resistente. E o quarto acessório que esse carro está equipado é a caixa, que você pode usar para transportar algumas coisas. Abriu, ela tem trava, então ela fica aberta, tem 17 kg de capacidade ou cerca de 40 litros, né? E ela ainda tem uma redinha aqui para você segurar as coisas dentro dela. Bem, agora, obviamente, a gente tem que falar de uma parte muito importante, uma parte que vocês sempre nos perguntam, que é o que está embaixo do capô. O Defender traz um motor 2.0, 4 cilindros, turbo a gasolina. Num primeiro momento, a Land Rover não optou por trazer um turbo diesel para ele no Brasil. Esse motor tem 300 cavalos e pouco mais de 40 kg de torque. É um motor muito bom, é um motor... Para gente que sempre espera um motor diesel para um carro off-road, é um motor que responde muito bem. É um motor liso, é um motor que trabalha muito bem, entrega o torque muito fácil. Quando se trata de falar da transmissão, a gente tem um câmbio automático de 8 marchas com função de reduzida junto. Então assim, ele casou muito bem o câmbio com a embreagem, ficou um conjunto muito legal, um conjunto muito bem feito, tanto para o asfalto quanto por fora de estrada. A gente não tem aletes para troca de marcha, mas isso não é um problema, na verdade é bem tranquilo, tanto porque o Defender não tem, né, essa ideia, não tem esse desejo de ser um carro mais off-road, né? Um carro mais on-road, ele quer realmente ser um carro off. Então, se você quiser fazer uma troca de marchas quando você está no asfalto, você tem a opção de jogar a alavanca para a esquerda na hora que você entra no modo esporte. Então, você pode só deixar ele no modo esporte, assim para o lado esquerdo, ou fazer as trocas de marcha aqui, né, no modo manual, aqui quando ele está para a esquerda. Mas além disso, além desse motor muito bom, que entrega retomadas muito boas quando você está no off-road, que você precisa de força para subir, ele entrega toda essa força que você precisa e de uma maneira muito boa, muito adequada. A gente tem também um carro que no asfalto se comporta muito bem. A suspensão ar adaptativa é uma coisa que tanto na terra quanto no asfalto é surpreendente, porque no asfalto, quando você faz curvas, você não sente a carroceria dobrando, você fica muito confortável, você fica basicamente no mesmo lugar, você fica parado no lugar. Quando a gente fala da terra, você vem trabalhando em terreno irregular e a carroceria fica ali, ó, estável, no mesmo lugar, você não sente. Tem que ser realmente uma angulação muito forte, muito alto, para você ver esse carro torcendo. Do contrário, você não vai ver, você não vai sentir ali o carro torcendo. Mas você vê na tela, você tem a opção de usar aqui na tela, colocar para você ver a inclinação lateral e a inclinação para frente ou para trás do carro, e você vê a inclinação acontecendo e você demora muito a sentir ela pegando na carroceria, a não ser quando você entra realmente numa inclinação muito forte, muito alta aí, de mais de 16, 15 graus, que aí não tem como, aí você realmente vê que o carro está inclinado de lado quando você está, por exemplo, passando num barranco. Mas fora isso, é incrível como num piso irregular de terra o carro se comporta muito bem, a suspensão trabalha, mas ela não passa para os ocupantes o trabalho que ela está fazendo. Ela realmente vai filtrando tudo isso, deixando quem está dentro, quem está na cabine, com todo o conforto que você provavelmente não esperaria de um Defender, principalmente se você teve a oportunidade de andar com as gerações antigas, que eram realmente um SUV muito raiz, ele era muito bruto, ele era muito rústico, mas era porque ele foi feito para ser assim e ter, antes de tudo, confiabilidade para o uso no off-road, para uso em locais onde não haviam estradas, para cruzar as Highlands, por exemplo, na Escócia, lugares que só tem montanha e que chove o tempo todo. Então, é esse tipo de situação em que o Land Rover sempre foi colocado. E aqui a gente passa
por uma estrada de terra, você passa por um asfalto ruim em São Paulo, por exemplo, e você não toma ciência do que está acontecendo. Para não dizer que o Defender é todo um carro, digamos assim, muito próximo da perfeição, é óbvio que ele tem seus probleminhas. E um probleminha que fica muito evidente com ele é o fato de ter mantido esse visual quadradão, porque obviamente isso não é muito aerodinâmico. O carro por si só, ele não é tão aerodinâmico, mais do que era o antecessor, com certeza, mas não tanto. E esse carro particularmente que a gente está usando, que está com os acessórios, quando você está no trecho rodoviário no asfalto, ele faz muito barulho. Então assim, rack de teto, a escada, a caixa na lateral, são coisas que aumentam o arrasto do carro. Então essas coisas fazem muito barulho. Depois, você passou de 80 por hora, essas coisas começam a fazer muito barulho na carroceria. Você sente muito o barulho do vento ao redor do carro. Fica complicado, porque não tem jeito. De 80 a 120, que é velocidade regulamentada para rodovia no país, você vai ouvir o barulho do vento enquanto você estiver mantendo essa velocidade de cruzeiro. Não tem jeito, é uma coisa que incomoda, você acostuma, mas assim, a sensação é que você tá com o vidro aberto. Tanto que algumas vezes eu cheguei a procurar se eu tava, na hora que eu peguei o carro e entrei na estrada, se eu tava com o vidro um pouco aberto, né, uma fresta ali aberta, ou se eu tava com o teto um pouco aberto. E aí que eu percebi que esse barulho maior que ele estava fazendo era por causa dos apêndices, esses apêndices aerodinâmicos negativos, digamos assim, que geram esse fluxo aí ao redor do carro. Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver todas as tecnologias que a nova geração do Defender trouxe, mas principalmente de perceber como ele conseguiu manter e agregar as tecnologias, tanto visual como uma homenagem ao Defender original, e também as capacidades off-road que ele manteve. Obviamente que a gente precisaria se esforçar muito mais para colocar esse carro numa situação, digamos assim, de porrada para valer, para levar ele ao limite do que ele é capaz. Mas a gente pôde ter uma pequena visão do que ele é capaz, de como sim, ele manteve a sua capacidade off-road com mais conforto, com mais requinte e com mais tecnologia. Mas isso, obviamente, a gente vai ter outras oportunidades de ver. Espero que vocês já acompanhem o nosso canal, que vocês já sigam o Jornal do Carro. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam aqui embaixo. Se você já está inscrito, clica no sininho para ativar as notificações. E não se esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais. Jornal do Carro no Facebook e no Instagram. E também o nosso site, jornaldocarro.com.br. Até mais!